Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Senhoras e senhores, em prosseguimento aos trabalhos do 5º e último dia do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, passamos para a terceira Conferência Magna, cujo tema é Legislação e Advocacia em Tempos de Crise. Como presidente de mesa, convidamos o Dr. Helder José Freitas de Lima Ferreira, conselheiro federal pela OAB Amapá, mestre em Planejamento em Políticas Públicas, doutorando em História do Direito pela Universidade de Lisboa, é integrante da Advocacia Geral da União, foi presidente do Conselho Seccional da OAB Amapá no período de 2001 a 2003. Como palestrante, convidamos a deputada federal Margarete Coelho, advogada, especialista em direito processual, direito constitucional e direito eleitoral. Foi vice-governadora do estado do Piauí no período de 2015 a 2019. Foi a primeira mulher eleita para o cargo no estado do Piauí. Passamos a palavra ao presidente da mesa desta conferência magna, Dr. Helder José Freitas de Lima Ferreira. Obrigado, Francisca. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui comandando esta mesa, esse painel, que terá como palestrante a doutora Margarete Coelho. Então, quero inicialmente parabenizá-la, Francisca, pela desenvoltura como chefe do cerimonial esta semana, neste evento. Quero cumprimentar os mais de 100 mil advogados e advogadas inscritos neste grande evento realizado pelo Conselho Federal. Quero cumprimentar o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, o Rony Duarte, da ESA, pelo grande congresso que estão realizando. Estamos no 5º e último dia deste congresso, primeiro Congresso Covid, repercussões jurídicas e sociais na pandemia. Mas, como disse o presidente Toffoli no primeiro dia aqui, esperamos que seja o primeiro e último, doutora Margarete, que nós possamos ter dias melhores, que nós possamos voltar à normalidade com o surgimento da vacina. Mas, nesse momento, quero me solidarizar com as mais de 90 mil famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. E a pandemia mudou a vida de todos nós, de forma abrupta, de forma rápida, né? A legislação mudou, as normas mudaram, o direito mudou, a advocacia vive em outro momento. E, por certo, que, em função deste momento, com a mudança da legislação, é que nós teremos esse painel hoje, agora, presidido com a sua palestra, que tenho certeza que será brilhante, denominado Legislação e Advocacia em Tempos de Crise. Como já foi bem dito aqui, a doutora Margarete foi minha colega conselheira federal na gestão do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Atuamos juntos na primeira Câmara do Conselho Federal e hoje, depois de ser vice-governadora do Piauí, é deputada federal e está tendo um mandato brilhante defendendo os interesses dos brasileiros ali no Congresso Nacional. Doutora Margarete, seja muito bem-vinda. E a senhora vai ter o tempo necessário, 30 minutos, para abordar o tema legislação e advocacia em tempos de crise. A senhora está com a palavra. Muito bom dia, meu querido colega, doutor Helder. Feliz de reencontrá-lo aqui, nesta manhã.
cumprimentar a Francisca, que é a nossa chefe de cerimonial, e de pronto parabenizar e agradecer ao presidente Felipe Santa Cruz este evento, um evento que bateu recordes, né, de inscrições e certamente de cumprimentar também e agradecer que foi feito por intermédio do querido amigo, colega, conterrâneo, Dr. Marcos Vinícius Furtanella, que eu sei que está também bastante envolvido, estender esses cumprimentos a todos. Ok. Então, esse tema que a doutora Margarete vai abordar aqui, tivemos um pequeno problema de conexão com a internet, mas é muito interessante, porque exatamente ela vai fazer uma abordagem do novo direito, da nova advocacia, em função da mudança e alteração da legislação. Essa pandemia não era esperada por ninguém. Nós fomos pegos de surpresa e tivemos que mudar as nossas vidas, né? Então, para que essa vida nossa, nova, em pandemia, ela pudesse ter uma desenvoltura minimamente adequada para as nossas realidades, é que, na verdade, as normas de direito público, as normas de direito privado tiveram que ser alteradas. E, claro, quando essa legislação ela é alterada, né, ela tem que, na verdade, obrigatoriamente ela alterou as normas de direito, alterou a advocacia, que teve que se adequar a uma nova realidade. Essa é uma nova realidade que estamos enfrentando com muita dificuldade, mas nós estamos superando também com determinação, com coragem. Este grande congresso aqui é um exemplo, né, dessa determinação, dessa nova realidade que nós estamos enfrentando. Jamais pensávamos. Ok, então eu estava dizendo que, na verdade, em função dessa situação de pandemia, né, quer dizer, a legislação ela teve que ser alterada. As normas de direito público, as normas de direito privado foram alteradas substancialmente, né? A PEC do teto de gasto, por exemplo, mudando, inclusive, vamos dizer assim, aquilo que estava expresso na Constituição e normas infraconstitucionais. Então, tudo isso veio alterar as normas, veio alterar o direito, veio alterar a advocacia. Essa advocacia que nós estamos vivendo... Alô? Alô, doutora Margarete? Vocês estão me ouvindo? Agora. Perfeito. Estão me ouvindo? Ok, ouvindo. Bom, a doutora Margarete está tentando fazer a conexão, enquanto isso vamos conversando aqui um pouquinho, né? Já que temos outra conferência mais tarde, mas dizer o seguinte, que, na verdade, esse novo direito é um direito que chega para adequar a nossa vida em sociedade, né? O direito tem essa função, regular a vida em sociedade. E a nossa vida em sociedade ela foi alterada completamente pela pandemia. E surgem legislações, como eu dizia agora, que alteram o direito público, que alteram o direito privado, que alteram substancialmente o direito administrativo. E esse direito administrativo tem tido uma importância fundamental para regular as normas que estabelecem, por exemplo, tudo aquilo que deve ser feito e aplicado em relação a essa pandemia, né? Quer dizer, os estados tiveram que enfrentar uma nova realidade com os municípios, e não somente sendo incumbência da União. Doutora Margarete, consegue ouvir agora? Eu consigo, gente. Peço mil desculpas. Não, que isso, pode continuar. Nossa, tempos de pandemia, tempos de crise, tempos de problemas técnicos, essa nova realidade. Isso acontece, né? É normal. Bom, eu cumprimentava a todos, eu gostaria apenas de renovar os cumprimentos, e prosseguindo aqui, Helder, eu gostaria de fazer uma retrospectiva muito rápida, muito breve, já que o desafio do nosso tema é falar sobre a produção legislativa, sobre legislações em tempos de crise. E, em uma rápida pesquisa, nós pudemos perceber que nós tivemos, já na Constituição de 88, alguns problemas tivemos já algumas pandemias, tivemos algumas crises emergenciais, algumas
emergências decorrentes de pandemias e de epidemias. Passando rapidamente, a gente começando já que nós não vamos retornar para a Bíblia, para lembrar da praga dos gafanhotos, que, aliás, parece estar voltando, a peste, né, que matou, que dizimou todas as crianças no Egito Antigo, né, a época de Moisés. Vamos ficar já nos desafios da Constituição de 88. E se vindo de 91 para cá, que foi a primeira crise, né, a primeira emergência, né, que nós tivemos em decorrência de pandemia, nós podemos falar de 91 a 2005, imagine o tamanho dessa crise, que foi provocada pelo cólera, né? Era a época de crise, como nós temos hoje, instabilidade política também, a época do impeachment do Collor, e nós enfrentávamos o cólera. Eu lembro muito bem do desespero de todos nós, não chegou tão fortemente no Brasil, mas o mundo inteiro foi impactado por essa pandemia, a economia do mundo foi impactada pela epidemia, e depois dessa, nós tivemos outra emergência sanitária, que foi a da influenza, né, a chamada gripe viária, não sei se todo mundo lembra, ninguém comia frango. Houve uma crise enorme também no mercado brasileiro, tendo em vista que nós sempre fomos grandes exportadores de aves, de frangos, que era a influenza H5N1, né? Na época, nós passávamos também no legislativos por vários escândalos, a questão do mensalão legislativo paralisado. Tanto na primeira pandemia, quanto na segunda, que eu me refiro, nós tínhamos o parlamento em um momento de crise. No primeiro momento, o parlamento passava por uma crise de um impeachment, o primeiro impeachment, né, sob a égide da Constituição de 88, com as instituições democráticas sendo desafiadas a enfrentar esta crise, e junto o grande debate mundial e nacional a respeito dos riscos do cólera. O Congresso tem uma produção, aumentou em 80%, né? Isso é um estudo muito interessante de Romero e Deluc, que publicaram em 2017, acho que uma dissertação, em que se apontam essa produção, se fez um levantamento dessa produção legislativa no período. Muito pouca lei, né? O parlamento não tinha condição de regular funcionamento, porque o impeachment corria ali, mas muitos discursos, muitas denúncias, muitas cobranças, pedidos de informações aos órgãos públicos. Da mesma forma, também nós tivemos, quando da emergência sanitária decorrente do influenza, né? Ali, que começou em 99, nós já falamos da influenza em 99, mas que o acirramento dele foi maior de 2001 até 2006. E, nessa época, nós tínhamos o SUS já incipiente, já começando a ser estabelecido como essa prestação de serviços médicos gratuita e universal. Então, muito discurso também, muitas cobranças, acompanhamento do parlamento, mas uma produção legislativa muito baixa. Depois nós tivemos, de 2003 a 2005, nós tivemos a SARS, né? Também num contexto político e institucional já mais estabilizado. Nós já tínhamos o SUS respondendo, nós tínhamos o Congresso em pleno gozo de suas funções, das suas prerrogativas também, e, embora nós não tenhamos tido no Brasil casos, né, de SARS, mas nós tivemos impactos econômicos, que nós vivemos numa economia globalizada. Mas também, nesse período, houve uma baixa produção legislativa. A atuação da Câmara, o Brasil reagiu, né, se preparando para a crise que viria, e a atuação da Câmara ela foi destacada também por vários discursos, produção mais de denúncias, enfim, de apontamento das necessidades, de providências que deveriam ser tomadas, mas, de fato, um único projeto de lei se referindo exatamente a esse período, a esta crise, foi um projeto de lei que tramitou pelo Senado, vamos dizer, a intenção de tornar obrigatória a utilização de máscaras, fornecimento de máscaras descartáveis
aos usuários dos serviços de transporte, viário, ferroviário, de ônibus, enfim. Nós tivemos também a pandemia do H1N1, a chamada gripe suína. Também, mais uma vez, o Congresso Nacional, com uma alta produção de discursos, de manifestações, mas também com uma baixa produção legislativa. Nós não tínhamos uma profusão de legislação. Era mais no sentido de se apontar necessidades, de se cobrar providências, mas o Congresso sempre muito presente nesses momentos. Nós tivemos também, ainda, em termos de pandemia, nós viemos, em alguns momentos, essas pandemias conviveram, né, mutuamente, e o que nós podemos sintetizar desse período, que eu digo já sob a égide da Constituição de 88, é que todas as respostas do Parlamento elas foram fundadas em pronunciamentos, pronunciamentos no início do agravamento, alertando para esse agravamento, alertando sobre a necessidade de providências, convocando autoridades para audiências públicas, pedidos de informações, pedidos de explicações. Coronavírus, ele veio e chegou, né, caiu como uma bomba, né, no mundo inteiro, impactando em todos os setores e, notadamente, no parlamento. Nós percebemos, analisando esta retrospectiva que fizemos aqui, com base no estudo de Romero e Delucque, de 2017, o que nós temos hoje é um quadro completamente diverso em se tratando de poder legislativo. O poder legislativo reagiu prontamente, me refiro especificamente, e peço licença para fazê-lo, com relação à Câmara Federal. A Câmara esteve extremamente atenta desde o primeiro momento, assumiu um papel protagonista na questão do enfrentamento da crise. Nós também tivemos diversas providências em todos os setores e uma profusão legislativa, que é o que nos preocupa. Nós não podemos enfrentar uma pandemia vamos dizer, no aspecto da saúde pública, né? E, ao mesmo tempo, também uma grande profusão. Até quem diga, os críticos chamam de uma pandemia legislativa também. Então, nós temos hoje uma quantidade enorme, né, de projetos de leis, de projetos de emenda à Constituição, projetos de resoluções, enfim, pedidos de explicações, uma série de questões que buscam, a partir do parlamento, enfrentar a pandemia. E a primeira providência, quer dizer, além de nós termos as iniciativas do Legislativo, temos também recebido as iniciativas do Poder Executivo para que nós possamos, sobre elas, nos debruçar e contribuirmos. A primeira que eu apontaria é a questão do orçamento, né? A questão da segregação do orçamento, separando o que seja o orçamento de enfrentamento à pandemia, enfrentamento vamos dizer, do orçamento normal, do orçamento regular. Isso é uma providência que eu reputo da maior importância, porque a questão da segregação, ela facilita a execução desse orçamento, né? Esse regime extraordinário de verbas, ele precisa também ter melhores controles mais transparentes da sociedade e flexibilização de uma infinidade de regras que já estão postas, né, principalmente para a administração pública, aliás, para a administração pública no caso, e que precisaram ser flexibilizadas. Regime de compras, as questões referentes à regra de ouro, uma série de questões que precisavam ser vistas e que o Congresso Nacional se debruçou com muita responsabilidade, né? Facilitar vamos dizer, a realização, a execução desse orçamento extraordinário, mas, ao mesmo tempo, garantir regras de transparência, foi o grande desafio que o Congresso enfrentou. E se nós formos analisar, hoje eu tive o cuidado de dar uma olhada aqui nos nossos arquivos na Câmara, e nós percebemos que nós já temos cerca de 30 leis novas, né, vigendo a respeito, tratando das questões da pandemia. E vão de todos os setores, desde a violência doméstica e familiar,
passando pela questão do feminicídio, passando pela questão orçamentária, passando por questões de juros, questões contratuais. Nós temos regras referentes, inclusive, no tocante, já destacando para o nosso lado da advocacia, né? Porque eu costumo dizer, doutor Helder sabe disso, tem uma convivência bem próxima, eu gosto de dizer que eu sou uma advogada emprestada para a política. Eu não quero, não posso, não devo e não pretendo deixar sempre de me apresentar como uma advogada militante, uma advogada que tem na OAB a sua casa, que tem na OAB o seu porto seguro. Então, nesse aspecto, eu gostaria de ressaltar a recente lei a respeito do pagamento dos precatórios, né? A possibilidade agora, durante a pandemia, do pagamento dos precatórios de valores elevados, né? Que estavam embarreirados, a possibilidade de negociação, a autorização para que a União possa negociar o pagamento desses precatórios. Isso vai promover um desembarreiramento, né, desses pagamentos que estavam aí, né, e que podem significar, cujo pagamento nessa modalidade que a Câmara autorizou, pode significar uma grande economia para o poder público, né? Também autorizamos a contratação temporária de pessoal, né, com procedimentos simplificados, porque o poder público vai ter necessidade de contratar mais pessoas para atuarem na área de enfrentamento da pandemia, de combate, de enfrentamento, de mitigação de danos, precisava dessas contratações temporárias autorizadas. Então, eu acho que essas providências elas foram extremamente necessárias, foram extremamente oportunas e vieram com um viés que foi uma grande preocupação, inclusive desde o meu primeiro pronunciamento na Câmara, que eu fazia, que nós, nessa legislação, deixássemos sempre muito claro que se tratava de uma legislação com tempo certo, de uma legislação extravagante, não só extravagante, mas também extraordinária, especificamente para o período da pandemia do Covid-19. A minha preocupação é muito grande com as sequelas que poderia e que poderão essas novas legislações deixar no arcabouço jurídico já pré-existente, né? Uma preocupação muito grande. E a nossa preocupação ela se redobrou com relação ao então PL 1179, que era de autoria, veio do Senado, né, autoria do senador Anastasia, que dispõe, porque ele realmente passou a ser lei, sobre o regime jurídico emergencial e transitório de relações jurídicas do direito privado durante a pandemia. Então, nós tivemos, essa legislação, ela teve 3 pontos, eu poderia apontar aqui 3 pontos, né, mais significativos nela, que o primeiro é a suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais, né, que no caso seria até 30 de outubro. Tivemos também a suspensão de liminares de despejos até a mesma data, e aqui também das ações de juizados, e aqui houve uma preocupação muito grande, porque o legislador, muitas vezes, ele escolhe, né, quer dizer, apesar de não poder escolher, mas às vezes termina por escolher quem é o público protegido pelas regras que ele vai impor. E o que nós percebemos é que a pandemia revelou uma série de relações que até então o legislador pode não ter se apercebido, né? Quando você escolhe a parte hipossuficiente de um contrato, por exemplo, essa escolha, em tempos de pandemia, ela fica quase que uma escolha de Sofia, é uma escolha muito complexa, porque, veja, se eu escolho o locatário como hipossuficiente da relação desse contrato de locação, se eu escolho o locatário como sendo hipossuficiente, muitas vezes eu posso, de outro lado, estar desamparando alguém que tem como único meio de sobrevivência o valor deste aluguel. Imagine uma viúva, imagine, enfim,
um aposentado cuja renda é complementada e que se preparou para isso, e a gente sabe que o brasileiro tem essa afinidade enorme com o patrimônio imobiliário, né? Eu acho que o bem da vida do brasileiro continua sendo a casa própria, e aí, às vezes, investe em um outro imóvel como fonte de renda, como fonte de amparo na velhice, e, de repente, vem a pandemia e o locatário não pode pagar o aluguel e se dá uma proteção integral a ele, e, do outro lado, desassiste. Então, houve toda essa análise durante a votação desse PL. Doutora Margarete, também... apenas para 2 minutos para o nosso encerramento. Então, eu gostaria de dizer desta nossa preocupação, né, de nós termos uma legislação que possa responder pela pandemia, mas que, ao mesmo tempo, não deixe sequelas graves. E o que compete à advocacia? Compete à advocacia retirar desses quase sempre imperfeitas produções do nosso legislativo o que há de melhor, né? Para amparar o cidadão e a cidadã nesses momentos em que nós vivemos. Agora, uma coisa ficou clara: nós precisamos ter legislações permanentes, capazes de enfrentar esses momentos sem grandes atropelos, e nos prepararmos para elas. Uma análise que se faz perfunctória nessa nossa legislação é que ela está atacando muitas causas, as consequências da pandemia, e muito pouco as suas causas. Precisamos cuidar também para que essa legislação, ao invés de amparar, ela termine por desamparar, no sentido de que, ao impor muitas regras ao setor produtivo, possa gerar desemprego, o efeito bumerangue seja mais grave do que os efeitos da crise em si. Quero pedir desculpas aos nossos ouvintes, aos organizadores pelo problema técnico que tivemos aqui, né? Pedir desculpas pelo aspecto abatido. Eu estou aqui em plena Covid, né? Estou aqui toda convidada, como a gente diz, brincando, mas muito feliz de poder participar desse evento grandioso. Mais uma vez, agradecer, Helder, meu querido amigo, meu querido colega, meu companheiro de OAB, agradecer por sua companhia neste tão prestigiado painel. Doutora Margarete, muito obrigado mesmo por sua palestra, por um tema tão relevante, tão importante para todos nós. A senhora realmente, como bem disse, está no parlamento, mas é da advocacia. Em breve voltará para a advocacia. Precisamos muito da senhora na advocacia brasileira e no Conselho Federal da OAB. Quero agradecer a todos os participantes deste evento aqui, os advogados inscritos, em especial um abraço aos advogados amapaenses que também participam desse grande congresso. Muito obrigado. Agradecemos a ilustre participação do conselheiro federal pela OAB Amapá, doutor Helder José Freitas de Lima Ferreira, na presidência da mesa desta conferência magna, e da deputada federal Margarete Coelho, que palestrou sobre o tema Legislação e Advocacia em Tempos de Crise. Reiteramos os agradecimentos a todos e esperamos recebê-los novamente em uma próxima oportunidade. Bom dia.